Vamos falar. E não é nem delicado. São Paulo, nem Palmeiras, nem Corinthians, nem Santos. Mas é muito polêmico, né? É um tema delicado. A situação do Cruzeiro é péssima. É um time que está à beira da falência. Pode ser refundado, recomeçar lá na Série D do Campeonato Brasileiro. E o Pedro Lourenço, novo gestor de futebol do clube, disse em entrevista à Rádio Itatiaia que as dívidas do Cruzeiro ultrapassaram os 700 milhões de reais. Afirmou que vai tentar rescindir o acordo com a Adidas. Revelou que o clube não tem recursos para contratar ninguém para o início de 2020. Fixou em 150 mil reais o teto salarial do elenco para o ano que vem. E, pasmem, contou que a situação é tão caótica que há a possibilidade do Cruzeiro declarar falência e ser refundado. Assim como aconteceu com o Parma da Itália, também aconteceu com a Fiorentina. Neste caso, o clube teria de recomeçar do zero nas últimas divisões do Campeonato Brasileiro. Uma situação complicada demais e sem nenhuma perspectiva a do Cruzeiro, hein, Fausto? Mauro, Betti, Vampeta, Gabriel, é o fundo do poço isso, né? Mas eu acho que não vai acontecer isso, né? Eu acho que é muito drama, é jogar pra torcida, jogar pra imprensa, porque, ó, Palmeiras caiu, não precisou, Corinthians caiu, Botafogo cai direto, Inter, Grêmio. Então, mas a questão não é só queda, né? Não, é questão financeira, mas, por exemplo, nesse momento... Todo esse time que caiu teve problema financeiro. Não, sim. O Inter caiu, voltou, o Grêmio caiu, por exemplo, o Botafogo... tanto é que está tentando virar a sociedade anônima, a dívida do Botafogo está chegando a quase R$1 bilhão, né? Não é só a questão esportiva, é a questão administrativa e, no caso, policial do Cruzeiro. Mas, Mola, quantos anos o Cruzeiro está na primeira divisão, ganhando dinheiro, vendendo, quer dizer... Ganhando títulos. E vendia muito bem, né? A Copa do Brasil há um ano atrás. Exatamente. Quer dizer, por um descenso, eu já tô achando que é mais lado político para acabar mesmo com quem tava, fazer um drama, querer diminuir a folha de pagamento, porque foi uma queda, Fausto. Parece que o Cruzeiro está endividado há bilhões de anos, não ganha nada. E o Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil em menos de 3 anos aí. Pode ver aí quem foi campeão da Copa do Brasil. Até então, o Atlético Paranaense. Antes era quem? Cruzeiro. Joga Libertadores, jogando tudo. Se você pegar a década e ver o que o Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro seguidos com o... Como é o nome do treinador, que é jogador? Marcelo Oliveira. Olha aí. Aí eu tô vendo na televisão isso tudo e digo, lógico que tem a dívida, tem tudo, não é só Cruzeiro. O próprio Palmeiras, que tem dinheiro, terminou o ano com a dívida de 36 milhões. É isso aí. Então, eu acho que é mais jogar pra torcida, viu? Ô Mauro Betting, com relação ao Cruzeiro, nem pra fazer isso que o dirigente tá falando é simples. Claro que não. Pra você fazer isso é simples. Primeiro, pra você diminuir o teto pra 150 mil, você vai ter que rescindir com um monte dos jogadores que estão no Cruzeiro, nem um pouco baratos, né, que não renderam nada pro Cruzeiro. Caríssimos, né? Caríssimos. E não é simples fazer tudo isso aí também, não. Pra você fundar uma equipe tão grande como o Cruzeiro, é trabalhoso. E não é de uma hora para outra. Claro, não é só a ex-administração do Wagner Pires, foi a do Gilvan antes, os diretores que passaram, sobretudo o Itaé Machado, alguns mensalinhos, mensalões. Repito que não é só casos de má administração, de coisas que deram errado. É uma gestão temerária, para não dizer muitos casos de polícia na Toca da Raposa, e não só de agora, né? Naquelas reportagens veiculadas pelo Grupo O Globo, os trabalhos do Rodrigo Capello e da Gabriela Moreira, e o resultado está aí. O resultado financeiro, contas em vermelho para um time tão azul, com uma história tão gloriosa, e o maior campeão da Copa do Brasil, então bicampeão, como destacou o Vampeta. Claro, até porque não tem capacidade menor administrativa para analisar e muito menos para julgar, mas até foi contratada uma das grandes, das Big Four, não lembro agora se foi a KPMG, se foi a Deloitte, uma delas, foi a Ernst Young, que fez a auditoria, trabalho de mais de 2.000 páginas. Se o Cruzeiro vence o Palmeiras e não cai. E não cai. Você acha que ia estar Não, ia ser. Não, só uma coisa. Não, uma coisa menos pior. Não, seria porque até ainda o azar do Cruzeiro esse ano é a primeira vez que a cota não se mantém para um grande quando cai. Então o Cruzeiro vai receber só da televisão apenas 6 milhões de reais.
do Grupo Globo. Mas assim, o Vampeta disse no caso de ficar... Não, abafado não. Tava péssimo, só que fica ainda pior porque vai entrar evidentemente muito menos dinheiro, né? E além da dificuldade, o Vampeta sabe muito bem, do atleta querer ir, não é para o Cruzeiro, mas é para um grande na Série B. A gente tem casos vários e com a dificuldade financeira que já tem. O mercado sabe, minimamente sabe o que está acontecendo, se é que a gente sabe nem 50% do mar de lama, lamentavelmente, está acontecendo na Toca 1, Toca 2, e olha a história fabulosa do Cruzeiro, a estrutura que tem. Então, assim, a solução da intervenção de fechar, refundar um clube já foi destacada, a Fiorentina fez, o Parma fez. Claro que há distinções da ordem e da desordem, da bagunça, até ordens jurídicas, como é que você faz isso, como é que você não faz isso, mas é lamentável, porque realmente a saída para o Cruzeiro não é só a refundação, se isso vier a ocorrer. É muito, muito, muito difícil sair desse pântano que o próprio Cruzeiro se afundou. Ô, Gabriel, e aí o Cruzeiro vai precisar ser criativo, né? Procurar alternativas para buscar esse dinheiro. Já tem uma dívida gigantesca. A maioria dos clubes gigantes, né, que foram para a Série B, quando voltaram por cima, voltaram bem. E alguns até melhores do que quando caíram, né? Do que bem antes de caírem. O Palmeiras é exemplo disso, o Inter é exemplo disso. O Cruzeiro vai ter que ser criativo também nessa, né? E eu tô um pouco na linha do Vampeta, sabe? Que eu acho que se ficasse na Série A, eles iam dar o jeito de tudo pra esconder. E outra coisa, não tinha como esconder. Um clube que tem mais... Não tinha como esconder. Qual é a dívida do Cruzeiro? Olha, 700 não ia milhões. falar que tava falido, não ia dizer que ia mudar. Não, aí a gente sabe que sabe. Nada. Ia usar das artimanhas políticas como usou esse tempo todo. O Perrella seria o novo presidente. Sim, lógico. E qual é a dívida do Cruzeiro? 700 milhões? Mas talvez chegou ao limite, né, gente? Não, chegou ao limite. Chegou, porque começou o ano, o Cruzeiro começou de uma maneira avassaladora. A gente falava aqui que o Cruzeiro podia ganhar tudo. Mas o grande problema é que se a dívida tá desse jeito, já tinha maracutaia acontecendo há muito tempo. Faz tempo. Então, eu sinceramente... Eu te falo mais, essas maracutaia que aconteceu no Cruzeiro acontece em todos os clubes. Nossa, 80%, acho que até mais, 90% dos clubes do Brasil. Do Cruzeiro, olha. Todo mundo sabe das dívidas dos clubes. Se for mesmo a Federal apurar mesmo, sim. A maioria dos clubes não fazem. É lógico. Mas o caso que veio à tona foi o do Cruzeiro. E se forem vasculhar outros clubes, você não tem a dúvida que você vai encontrar um monte de problema. Mas, sinceramente, eu não tenho menor pena do Cruzeiro. Olha, o que eles fizeram nessa temporada foi execrável. Dívidas, essa denúncia do Ministério Público com troca de jogadores da base ainda, mexendo com crianças. É uma coisa absurda, deixaram torcida organizada entrar dentro de campo para pressionar jogador. Eu sei que os jogadores lá fizeram um corpo mole absurdo, mas você não pode ter imagens como essa no futebol brasileiro, de gente entrando, Gabriel, de torcidas organizadas entrando com bandeiras num CT de um clube de futebol. O atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, teve a mesma coisa. Não, teve problema lá com os moleques lá que morreu, que até hoje tá lá para receber dinheiro. E até hoje, e se recusa a pagar até hoje. Tem que resolver esse problema o Flamengo também. É outra coisa que ninguém resolve no futebol brasileiro. Então... O que vai acontecer com o Cruzeiro, eu sinceramente acho que eles têm que passar a limpa lá, entrar gente competente, que eu também não sei se vai acontecer, porque deve estar uma briga de diretoria, essa história do Zezé Perrella. Você acha que o Zezé Perrella... Sempre teve por trás. Ele sempre teve por trás, entendeu? Sempre teve por trás. Agora ele veio aparecer dizendo que é santinho. Não tem nada disso, pelo amor de Deus. Então, assim, não dá pra respeitar um clube que fez o que fez e deixando a torcida organizada entrar pressionando o jogador, pagando 1,5 milhão pra um monte de jogador, só, sabe? Você viu a declaração dos dirigentes? Não, vamos trazer aí, vamos pagar, depois a gente dá um jeito. A folha salarial do Cruzeiro... Eu acho o seguinte, eu respeito a instituição Cruzeiro. Os dirigentes que estão lá não dá pra respeitar nenhum. E os jogadores também dessa temporada dificilmente... Lamentavelmente, vão se defender. Dificilmente vão passar em branco. Mas a instituição é muito grande. Por isso que eu acho que não é impossível sair dessa lama. Não, é impossível. Porque é gigantesco o Cruzeiro, sabe? O Cruzeiro ganhasse do CSA. Foi jogo lá que o Thiago Neves perdeu pênalti. E ali foi o fundo do poço mesmo, aquele jogo. Né? Logo, uma sequência de jogos, mas aquele ali podia ter a saída, né? Escapar. Ele joga mais um jogo, o salário dele ia aumentar mais ainda o contrato, né? Sim, exatamente. Tinha 42 jogos. Chegasse a 42, aumentava o salário e mais dele. Um ano de contrato. Olha só. Coisas do Itaíra. Meio-dia 46, falamos do Cruzeiro. Pedro Marques, o que o pessoal tá falando do Cruzeiro aí, da Raposa? Aliás, no comparativo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, como diz o Mauro, né? Respeitando o Atlético, mas já não respeitando. Mas desrespeitando. O Cruzeiro é infinitamente, em número de títulos,
maior do que o Atlético Mineiro. Eles têm muito mais títulos do que o Atlético Mineiro. Libertadores. Mas muito mais brasileiros, tem muito mais títulos do que o Atlético Mineiro. É muito Eu não sei claro. se tem mais torcida, Mauro. Cresceu muito e as pesquisas estão dando que o Cruzeiro passou a do Atlético. É que o Atlético em Minas sempre foi o clube da massa, né? Mas pelo resto do Brasil dá uma equilibrada. Assim, né? Sabe qual é o grande problema? O Cruzeiro era a Enquanto esses terceira dirigentes- força em Minas até a inauguração do Mineirão. Sim, o que o Fausto falou é verdade, a gente não pode execrar a instituição, mas enquanto esses dirigentes que fizeram essa balbúrdia com o Cruzeiro não forem presos, as histórias vão ficar se repetindo Mas no aí, futebol Gabriel, eu gostaria brasileiro. que fossem todos Não, os clubes, claro, cara, claro, porque também acho que a deve gente ser tá falando do todos. Cruzeiro e tá certo, Sim. porque o tema é Cruzeiro. Mas se você for, como diz o Vampeta, Não, botar olha que aí a atrás, dívida do Botafogo, por exemplo, tá enorme também. Sabe O o que vai Botafogo tá se acontecer? afundando O problema também. é o Cruzeiro, eu coloco o Cruzeiro muito acima de Botafogo, até de Fluminense, mas assim, o que o Bruno fala aqui em algumas oportunidades é real. Quanto mais chegarem essas empresas como Red Bull Bragantino, empresas grandes, entrando numa Série A, esses clubes, uma hora ou outra, eles vão sumir. Ô, Fausto, quando a gente fala Não, assim... sumiu não, ou sumiu, dependendo da eu digo, mudança cair de da patamar, legislação. entendeu, Não, eles Mauro? podem ser comprados pelos grupos. Ó, né? Por que esses grupos comprariam? Ó, Por causa da massa? Não por causa da massa, porque é uma realidade europeia. O Milan foi Não, sim, comprado, mas o não é mais Internacional fácil foi você comprado, comprar. o Manchester City foi comprado, o Mauro, Paris mas aí pra Saint-Germain. você construir com ideias novas, pra você fazer uma limpa... Não, é que precisa Nisso aí, mudar por juridicamente isso que o eu tô te Brasil falando. e os clubes também, conselho deliberativo, Mas, ó, quando a mas é gente fala- uma mudança drástica na É muito mais fácil na você ir numa legislação. equipe do Quando o Mauro interior. fala da dívida Não, mas do... a tendência é que cada vez mais você Fala- abra para todo mundo, aí grandes clubes vão ser vendidos, Ó, quando você como acontece na quando Europa. fala da dívida do Botafogo, do Fluminense e do Rio, a gente vê que esses clubes, eles já vêm há anos. Sim. O Fluminense ainda ganhou o título que teve lá. Teve agora Libertadores, Unimed, ganhou, Unimed, é. Mas o Botafogo não. Então, o Botafogo é sequência de anos. Sim. O Cruzeiro foi o primeiro baque, o primeiro tombo que tomou, É. já faliu. Você vê o tamanho do Cruzeiro. Que é E uma pra outra ver a história. situação que tava se Fica falando assim, acumulando. Mauro, parece que é um clube que não ganhou nada, não ganhou brasileiro nas últimas décadas, não ganhou Copa do Brasil, não jogava Libertadores, vinha se arrastando. Não, o Cruzeiro entrou esse ano mesmo. Todos nós apontávamos que o Cruzeiro era favorito a ganhar Libertadores. Mas vai é o muito, título do Brasil. mas vai muito em dois. cima do que o Gabriel colocaram, com relação ao tapa-buraco. O Cruzeiro foi passando, conquistando títulos, ninguém falava dos Parece problemas. que é um casamento que é o seguinte: primeira vez que você casou, aí lua de mel, aí primeira briga que você tem com sua mulher, já vamos separar. É isso aí. É meio que Mas Não é- dá, é impossível. É Senão quase todo isso. mundo ficaria. É quase todo isso. mundo seria separado. Mas isso é verdade. A gente tem o caso, por exemplo, da Chapecoense, que teve aquele acidente trágico que praticamente poderia ter dilacerado o clube e os caras conseguiram. Ainda se mantém. Sim, é um minimamente exemplo. se manter, um exemplo. entendeu? E não teve toda essa solidariedade, toda a ajuda dos clubes, como nos primeiros dias Se se disse que imaginou. faria, Foi um mérito é inegável verdade. da Chapecoense, que teve um problema, gente, uma tragédia mundial e com morte do elenco quase todo, de toda a diretoria, e inclusive o projeto que tinha a Chapecoense, de novos diretores que estavam no voo também, que estavam sendo preparados para assumir, quer dizer, uma tragédia, evidentemente, sem precedentes.